Olá, conversar com um parlamentar aqui em multiplataforma pela Rádio Câmara no 93,9 FM para Bauru e região e nos canais aberto e fechado 10 da NET 60.3 do HF digital, além da linguagem eletrônica pela internet, é uma forma de aproximar o parlamento com você. Arnaldo Jardim, muito obrigado por ter nos dado essa agenda. Um privilégio estar aqui, Nelson, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Câmara Municipal de Bauru por ter instituído esse canal de comunicação, canal que serve a Bauru, serve a toda a região. Nós estamos no mês de janeiro, é recesso lá em Brasília, é o momento em que não há atividade de plenário lá em Brasília e eu aproveito, estou muito feliz de poder visitar os amigos de Bauru e da região, de poder me encontrar com entidades, com sindicatos, contar um pouco daquilo que foi o ano passado e dizer o que nós estamos projetando para o ano que vem. E eu, vindo aqui, tenho essa oportunidade. Muito obrigado, Nelson. Vou tentar atualizar alguns temas com o parlamentar aqui. A reforma tributária volta à cena, ela é prioridade apontada pelo governo, o Congresso também quer entrar no assunto e a discussão que a gente coloca para tentar sair da retórica em si necessária de sua transformação é se a gente vai sair da simplificação da questão tributária, como PIS/COFINS, unificação e fusão, por exemplo, para alguns outros mecanismos, ou o governo, como tudo, vai ter que escolher um caminho que seja palatável. Tem 3 propostas andando, o governo quer mandar uma que unifique. Que caminho você enxerga para a reforma tributária? Primeiro, botar um quadro mais geral, Nelson, de uma forma muito objetiva. Todo mundo sabe que o país precisa de reformas. Reformas que não sejam simplesmente cosmética e de aparente. Reformas estruturais no país. Cada um de nós será capaz de mencionar 1000 reformas. Tem gente que vai falar da reforma do judiciário, outros vão falar da reforma do setor financeiro, outros vão falar de outros aspectos, mas nós estamos falando de algumas reformas que são chave. Primeiro, uma missão cumprida. Foi feita a reforma da Previdência. Não é a reforma perfeita, não é a reforma dos sonhos, mas foi aquilo que foi necessário. O governo teve uma iniciativa, mas teve nessa reforma da Previdência, você acompanhou isso muito de perto, Nelson, muitas vezes me sugeriu coisas, outras vezes me puxou a orelha para alguns cuidados que eu deveria ter e eu lhe agradeço, porque você fez isso em nome de muita gente e muitas pessoas falaram comigo, mas nós entregamos uma reforma tributária que, além de ter um grande resultado do ponto de vista de potência fiscal, ele teve também um outro mérito, que foi o fato de que o Congresso dominou o debate. Muitas vezes as propostas anteriores de reforma, o executivo, o poder, o governo federal mandava uma proposta e depois ele só queria catar votos. E a reforma foi apresentada uma proposta, a proposta foi alterada, fez aquilo que hoje virou chave, para que todos entendam, o protagonismo do parlamento. O que significa isso? Significa que o parlamento não fala só sim, mas ou não. Ele pega uma proposta e evolui e trata disso. Fizemos essa, a reforma trabalhista havia sido feita anteriormente, tem produzido um bom resultado e daquele conjunto, leque de reforma que precisa ser feito, se foi estabelecer uma prioritária, eu acho que é a reforma tributária. Como é que foi até agora? Foi apresentada uma proposta na Câmara dos Deputados. No Senado apresentou-se outra proposta. Lá, a proposta foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que é líder do MDB. É uma proposta que tinha sido amplamente debatida com a sociedade. O economista Bernardo Api foi quem coordenou esses debates que foi feito, enquanto que a proposta que foi apresentada no Senado teve como um proativo, uma pessoa que teve muita iniciativa, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que a proposta dele é que embasou a proposta do Senado. Feito isso, o governo demorou a se posicionar. Qual é a novidade que aconteceu de dezembro para agora, que nós vamos começar lá? O ministro Paulo Guedes se reuniu com o Rodrigo Maia, orientado pelo presidente Bolsonaro, e estabeleceu, primeiro, que o Congresso e a Câmara vão juntar, porque estavam caminhando paralelo às propostas. Segundo, que este debate vai ser acompanhado pelo governo federal também, pelo Executivo. Então, criou-se um clima para poder avançar. Aí, começo a responder a pergunta do Nelson, foi muito objetivo. Ele diz o seguinte: Arnaldo, além da simplificação, dá para apresentar, avançar mais? Então, para que todos, pergunta de gente inteligente, a gente tem que decodificar a pergunta. O Nelson está dizendo o seguinte: nós sabemos que precisa simplificar e desburocratizar.
Todos dizem que isso é um dos pontos da reforma. Além disso, dá para fazer alguma coisa a mais? Nelson, primeiro dá para simplificar, unificar impostos. Hoje, muitas das empresas gastam tem 10 profissionais no setor comercial para vender os produtos. E no setor tributário, tem 20 pessoas. Porque cada vez tem uma mudança, é muito burocratizado, consome energia, gera conflitos. Isso vale para as empresas, isso vale para as pessoas. As pessoas não sabem. Agora, por exemplo, eu tenho uma empregada doméstica, eu declaro, está lá no meu imposto de renda. O ano passado você podia abater parte daquilo que você recolhe para a empregada doméstica, agora saiu uma norma, em comecinho de janeiro, dizendo não pode mais abater aquilo que você faria e tal. Então tem mudanças muito frequentes que são feitas. Simplificar já ajuda. Agora você me pergunta, além de simplificar, dá para fazer mais coisa? Dá para fazer pouca coisa mais. Estou sendo realista, não posso aqui faltar com a verdade, porque num momento de escassez, se você dividir impostos ou diminuir o número de impostos, tá certo? É meio assim, você, tá certo? Dividir ou partilhar o pão no momento de escassez. Sim. O momento, acho que nós temos que ter a reforma tributária, é simplificar, facilitar a vida, facilitar os procedimentos. Reforma para valer, mais profunda, é quando nós tivermos uma retomada do crescimento econômico. Há uma proposta que é desonerar a folha. Isso. E essa tem um sentido. Porque essa é para facilitar a criação de empregos, para você aumentar o grau de formalização. Mas precisa compensar. Então você vai precisar compensar. A nossa ideia, o que está embutido na PEC 45, é você carregar de tributação para compensar o setor financeiro. Nós consideramos que o setor financeiro é um setor que passou a salvo nessas crises todas. Ganho de capital. Tá certo? Ganhos de capital. Então, a ideia é que se desonere a folha, tá certo? Além da simplificação, e que a compensação venha de uma taxação no setor financeiro. Quando o governo lança aqui algumas coisas avulsas no meio do caminho, não sei se ele prejudica esse ambiente, mas a questão das domésticas, por exemplo, o mercado já reage achando que vai ampliar a informalidade. Então, não é uma engenharia tão simples quando se fala em tributária nesse aspecto. Pois é. Todo mundo também entendeu, mas eu estou aqui meio preocupado em falar com as pessoas, Nelson, tá certo? Você diz que não vai poder mais ter esse reconhecimento daquilo que você recolhe que é doméstica. Aí tem muita gente que vai falar assim, então não vou contratar. Porque não tem o benefício, o imposto de renda já está defasado. Então, tem coisas que parecem para o bem e, na realidade, acabam tendo um efeito perverso. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão. Na própria questão tributária, por exemplo, tem uma questão de unificação do ICMS, Isso. que eu sou a favor, porque termina com a guerra fiscal entre os estados, que produziu um péssimo resultado para o país e para São Paulo, então, foi desastroso. Só que quando fala em unificar, você não pode unificar a taxação, por exemplo, o tributo que você tem do etanol com o tributo da gasolina. Porque hoje em São Paulo o etanol é 12%, a gasolina é 25%. Em Minas, por exemplo, a gasolina é 30% a tributação que tem e do etanol é 13%. Então, o diferencial entre 13% e 30% dá 17%. Tá certo? Sim. Aqui, 18% para 25% dá 13%. Então, tem gente que fala assim, até o diferencial. Então, você não pode unificar porque você desestimula alguns outros setores. Então, tudo que é tributário tem que ver com muito cuidado, porque você faz com uma intenção, pode produzir um efeito ao contrário. Se a simplificação é o caminho para as pessoas entenderem o que é possível, avançar, o governo, por exemplo, dá indicação na assessoria técnica do Paulo Guedes de que ICMS e ISS seriam assuntos do Estado para não querer colocar a mão nesse vespeiro. Embora isso seja essencial em discussões como essa que você coloca. Na nossa proposta da PEC, que está tramitando na Câmara, não. Nós unificamos também o ICMS para fazer esse esforço de diminuir o número de tributos. Já que está aproveitando a economia, depois eu volto no outra área de reforma, pegar PPP, um assunto que você trata há muito tempo, a reformação do marco legal. O governo tem discordâncias em relação à questão mais da forma de conteúdo, acaba de mandar um relatório técnico para você, tem receio de que o ambiente de negócios possa atrapalhar, você já deu declarações públicas em vários veículos dizendo que não, tem um intervalo de tempo de transição
transição em relação a isso, mas o que você vai tentar costurar em relação às novas regras de PPP que estão querendo ser aplicadas aqui em Bauru, por exemplo? Primeira convicção. Nós precisamos ter um novo ciclo de investimentos. Para isso precisa das reformas. É o capítulo primeiro da nossa conversa aqui. Precisa das reformas. Algumas foram feitas, outras precisam ser implementadas. Segunda coisa, precisa de, para ter crescimento, ter investimento. Da onde virá? Nós estamos agora vendo, acho que foi bom, o presidente ajustou o salário mínimo, R$6 a mais, que tem um simbolismo. Repõe pelo menos a inflação do ano passado por conta do repique que teve em dezembro, particularmente impulsionado pelo aumento do custo da carne, da inflação gerada pelo aumento do preço da carne, tá certo? Então, acho que é bom, mas nós não teremos um novo ciclo de crescimento no país pelo consumo. Liberou os R$500 lá do FGTS, algumas pessoas sacaram, foi importante, aquece, pontual. Mas não é isso, é pontual, tá certo? Segundo, da onde que virão os investimentos então? É do investimento público? A prefeitura vai contratar um monte de obra? Não vai conseguir fazer isso. Não tem orçamento para isso. O governo do estado não tem orçamento para isso. Então, nós precisamos de ter investimento do investimento privado. O que é isso? Concessões, PPPs, como disse o Nelson, e melhorar as regras do fundo de investimento para poder trazer dinheiro do Brasil e de fora. E esse dinheiro agora procura investimento. O dinheiro de muita gente no Brasil, grandão, e até de nós, que tem um menor poder aquisitivo, que deixava na poupança, hoje não dá para você deixar na poupança. Você está buscando. Ou você vai fazer um puxadinho em casa, ou você vai comprar uma máquina de costura para a mulher ajudar a fazer uma facção complementar à renda, ou você vai abrir um pequeno negócio de vender alguma coisa. Cada um tem uma forma, mas todo mundo sabe que o dinheiro parado, aplicado, isso não resolve o problema. Baixa de juros tem esse efeito positivo. Empurra dinheiro para atividades de economia, para atividade produtiva, né? Então, com base nisso, é que nós estamos melhorando o marco das PPPs e das concessões. Vai sobrar boas coisas para os municípios. Vamos instituir uma concessão simplificada. Vai ter concessão por adesão, igual tem ata de preço. Então, por exemplo, Bauru faz uma determinada concessão, Piratininga pode aderir. Tá certo? Lençóis pode usar a tomada de preço que foi feito aqui, tá certo? Com uma referência maior. Uma espécie de um consórcio intermunicipal regular. Pronto, é isso aí. Então eu estou muito animado, tá certo? Nós fizemos isso, o meu relatório já foi aprovado na comissão por unanimidade e nós estamos preparando em plenário. O governo está um pouco bicudo ali com algumas coisas, por exemplo, um debate. Outorga. Cada vez que o governo pega e faz uma concessão, ele, além de ter os investimentos, ele pode receber a chamada outorga, tá certo? No caso agora, São Paulo acabou de fazer a concessão de Panorama Piracicaba. Passa aqui. Vai ter um efeito muito grande, serão 14 bilhões de investimento, move a economia e o consórcio pagou para o governo 1 bilhão e 100 milhões de outorga. O que nós estamos criando? A possibilidade que essa outorga realimente o setor. Então, recebeu aquilo de outorga, faz numa outra estrada ali uma obra, que ali não tem jeito, a concessionária não vai pegar porque o pedágio não compensa, tudo mais tal. Concedeu um parque para visitação, como nós temos um belo exemplo lá de Foz do Iguaçu, o Grupo Cataratas que faz, não sei se alguém já foi, é uma coisa assim, as pessoas saem daqui para ir na Disney. Nós temos uma coisa ali em Foz do Iguaçu que não perde nada, em termos de qualidade, uma coisa muito bacana para fazer. Então, cuida lá, com esse dinheiro, cuida de um outro parque que é menos rentável. Rio Quente, em Goiás. Rio Quente, em Goiás, está fazendo. Então, são coisas como essa que nós estamos preparando. E o governo, a área econômica, quer o quê? Que toda outorga vá para o caixa, para gerar receita. Pagar, não é para pagar dívida. Pagar dívida. Tá certo? Sim. E nós queremos que vá para reaquecer a economia. É um dos pontos de divergência, mas eu estou muito animado, acho que nós vamos conseguir chegar num bom ponto e aprovar o projeto. Por isso que, aproveitando esse raciocínio, inclui um interesse do governo, que ele não esconde, a reforma administrativa. Aí vem alguns jabutis, que a gente chama no meio da discussão, que mereceriam um programa separado. Mas um discurso, por exemplo, de eficiência, discutir a questão da produtividade, da estabilidade de um serviço público, que é um dos motes que são colocados, e
entra cota patronal liberada para um sistema financeiro previdenciário que acabou de ser financiado de uma outra forma, criando um problema de caixa interno no tempo e inclusive a curto prazo. Não é uma engenharia tão simples de conciliar essas vontades do governo. Não, eu acho que quando você mistura, por isso que eu acho que o governo aí errou, tá certo? Ele misturou assuntos. O que deve ser a reforma administrativa? E eu defendo isso. Outro dia eu estava conversando com o Arnaldo Ribeiro, aqui, que é o nosso presidente do Cidadania aqui de Bauru. Estava na conversa também o Miano, que é o nosso vereador aqui. Estou muito contente com o Miano ter assumido aqui. E nós falávamos coisas. Vou baixar a bola, vou falar, por exemplo, de Bauru. Tá certo? Puxa vida, fila. As pessoas iam às 4 horas da manhã para o Meiridota, para a fila, para marcar consulta. Pelo amor de Deus. Tá certo? Nós temos condições. Reforma administrativa é para melhorar a qualidade do serviço público, é para poder utilizar os instrumentos que nós temos atuais e também para o funcionário público, aí eu quero dar um claro recado, até para que se possa fazer um reconhecimento, é ter critério de performance. E sair do tempo paleolítico, por exemplo, que você deu, e colocar um ATI lá, né? Sistema integrado, informatizado. Então, é meio básico e óbvio, mas... O que nós tínhamos, tá certo? Sempre aí. A pessoa, o funcionário público, chegava alguém no governo, mudava todo mundo. Não foi bom. Aí se descobriu estabilidade. Então tem que testar, porque não pode mudar todo mundo. Tudo. Tá bem. Agora, a estabilidade virou sinônimo de acomodação. Você não tem nenhum critério de medir a performance. Então, a pessoa é funcionário público, deve ter algumas coisas, mas deve, por outro lado, ter premiação pelo seu desempenho. Qualidade do serviço prestado, grau de atualização. E, desculpem aí, não prestou um serviço público, não respeitou a sua função, não desempenhou bem, sai fora. Sai fora. É a regra até para respeitar o recurso, que é da população que paga e quer ter um serviço público de qualidade em contrapartida. O princípio da reforma administrativa é modernizar a administração, qualificar os funcionários, critério de performance para os funcionários, diminuir o grau de recursos, e é uma coisa que nós precisamos fazer. Isso é concreto, não é só o princípio geral. É nas cidades você colocar isso para melhorar o respeito às pessoas. Preciso aproveitar o tempo contigo, Arnaldo, para falar um tema que também dá um programa separado, a questão do ambiente do agronegócios, o dólar acima de R$4, exportação, a gente tem o problema da carne, aqui na vida das pessoas do dia a dia, você mexe com a questão sucroalcooleira, enfim, agronegócio, soja, milho e todos os derivados, a gente está muito bem lá fora como commodity, preocupa abastecimento interno. Que desafios você vê e que cenário desse setor? Olha, o ano passado foi um ano muito importante para o setor agropecuário brasileiro, né? Do ponto de vista daqui de produção, mais uma vez nós tivemos uma baixa inflação, né? A nossa inflação, e um dos critérios que pesou para a baixa inflação foi a abundância da nossa produção agropecuária. Eu, no começo do programa, falei aqui do repique que teve da carne, foi uma coisa pontual, mas de uma forma geral, a inflação dos alimentos foi abaixo da inflação do país. Então, o custo do alimento tem perdido participação no gasto da família há um bom tempo. Para vocês terem uma ideia, minha gente, há 15 anos atrás, daquilo que era o gasto médio das famílias, tá certo? Você gastava 38% para alimento. Hoje esse gasto está em torno de 17%, com tendência de baixa. Então isso sobrou para gastar em outras coisas. O alimento ficou mais barato no Brasil. Tem momentos pontuais, como esse momento da carne. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque você ampliou, a nossa área de plantio aumentou, nesse mesmo período de 15 anos, 30%. Você pegou um pouco mais de área, mas a produção multiplicou por 4. Como é que conseguiu isso? Tecnologia, produtividade. Então, uma coisa, vou me permitir festejar aqui, claro. Eu consegui convencer os meus companheiros da bancada de São Paulo. A bancada sempre faz umas emendas ali de dinheiro, recursos que vêm para o Estado de São Paulo. Nós fizemos para a área da saúde, como sempre, fizemos para a área da educação, fizemos para a área da segurança. E os deputados acabaram topando uma coisa que eu propus, tá certo? Foi acatada e as emendas agora são impositivas, serão executadas as emendas da bancada e nós conseguimos 9,5 milhões para as unidades da Embrapa no Estado de São Paulo.
tá certo? A Embrapa estava passando por um problema muito sério de contingenciamento. Isso garante o investimento em tecnologia, produtividade, para nós melhorarmos isso. O Brasil foi bem o ano passado, se consolida como o maior exportador de soja já, os números vão reforçar isso, e proteína animal, carne, você sabe bem isso, nós consolidamos como primeiro do mundo em bovino, segundo em avicultura, a região tem muita avicultura, e a avicultura está crescendo aqui na região. O próprio bovino, a retomada do ex-Mondelli, agora com o grupo Zanqueta aqui, foi algo que eu acompanhei muito de perto isso, foi importante e tenho acompanhado a avicultura aqui na região também, gerador de emprego. E quarto, suíno. Nós somos hoje o quarto de suínos do mundo. Então, no geral, o Brasil primeiro de proteína animal. Você vai falar, não, tudo bem, mas isso aí está aí nos jornais, nós sabemos, bom momento. Cuidados, tá certo? Primeiro cuidado, nós conseguimos manter a capacidade de inovação. Por isso que eu destaquei essa emenda para a Embrapa. Okay. Segundo, a defesa sanitária, para não vir a peste suína. A grande questão que fez a China aumentar as compras foi que a China teve que abater boa parte do seu plantel de porcos, que são a principal carne que eles consomem. O maior consumo da China é de carne suína, e eles tiveram que abater por conta de uma doença, a peste suína. Nós não podemos permitir que venha. A gripe aviária, que é dos frangos, da avicultura, também combater isso. Arnaldo, o Nelson aqui me pergunta, Arnaldo, qual o problema? Tem um grave problema, que essa nós perdemos o ano passado de goleada, e que eu acho que nós precisamos de enfrentar essa questão. Nós perdemos a disputa da imagem. O Brasil, que passou a ser respeitado por essa capacidade, o Brasil hoje é visto com desconfiança por conta da questão ambiental. Meio ambiente, Amazônia e derivados. Amazônia e outra coisa mais. Então, enfrentar essa questão, corrigir o que tem que ser corrigido, melhorar isso e apresentar também dados que são positivos nossos, tá certo? Eu acho que a grande questão que sobra para o setor agro é garantir aqui distribuição, multiplicar a possibilidade que os pequenos e os médios participem desse esforço de produção, tá certo? E, por outro lado, do ponto de vista internacional, combater essa imagem de vilão do meio ambiente. Desidratada a questão ideológica na discussão ambiental, embora importantíssima, mas com os seus exageros tirados de lado para a nossa missão pública, que até que ponto a figura do ministro do meio ambiente, temos o presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado, seu colega aqui, no trabalho que vocês também fizeram, equilibra um pouco esse jogo na questão, quando aparecem os indígenas dentro de devastação, demarcação de áreas, até que ponto isso é exagero para o país achar o rumo nesse sentido? Vou fazer duas considerações pessoais, então. Primeiro, saudar a bela performance que tem o deputado Rodrigo Agostinho. O Rodrigo, está aqui na nossa Bauru, chegou como parlamentar, já assumiu a Comissão de Meio Ambiente e fez um belíssimo trabalho. Eu sou amigo pessoal e sou respeitador da qualidade do trabalho que o Rodrigo Agostinho fez. Fez um belo trabalho. Uma das coisas que me deixou muito feliz, e o Rodrigo não vai se constranger de forma nenhuma de eu comentar isso, foi que nós assumimos lá, as comissões começaram a trabalhar, o Rodrigo assumiu a presidência assim, começo de março. Assumiu em 1º de fevereiro do ano passado, que é o dia da posse. Março foi quando se definiram as comissões. Meados de março, eu promovi um encontro, tá certo? E eu tive a iniciativa, notório, eu levei o Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, eu sou vice-presidente nacional, a Tereza Cristina e o Rodrigo, e nós fizemos um café da manhã e acertamos ali uma convivência. Todos sabem que há divergências, há opiniões diferentes, mas poderia ter um trânsito. Então nós transformamos aquilo que era um conflito numa possibilidade de dialogar. Então o Rodrigo participou disso, demarcou opiniões, mas por outro lado, eu sou o coordenador da Frente Parlamentar Sucroenergética na Câmara, sou o coordenador geral, o Rodrigo é da diretoria. Eu sou da Frente da Economia Verde, sou presidente dessa frente lá, tá certo? O Rodrigo a integra também. Com relação ao Ricardo Salles, eu acho que ele é bem intencionado, ele fala, tem hora que ele fala mais do que devia. E eu acho que ele deveria ter uma capacidade de dialogar mais com as entidades ambientalistas, que tem algumas que têm essa carga ideológica que você se referiu, estão mais para riscar o fósforo do que
para buscar construir um consenso, tá certo? Mas ele teria que afastar esse e fazer um diálogo. Eu acho que ele está num bom rumo, mas nós precisamos exercer esse diálogo um pouco mais. Um parênteses necessário nessa questão de meio ambiente e negócios da agricultura, importantíssimo país, é se também dá para desidratar o discurso da autorização, por exemplo, o glifosato, são 110 produtos, na verdade, novas marcas, houve uma apropriação disso por desinformação, como se fossem novas entradas, não é bem esta realidade, concentrado em cerca de 29 empresas, se o equilíbrio dessas relações que é importante para o agronegócio, mas é combatido para a questão ambiental, se isso também está bem resolvido ou não. Ok, acho que todos ouviram aí bem o que disse o Nelson. O Nelson está dizendo, e ele até falou um número que foi um pouco menor. Na realidade, nós tivemos quase 300 novos produtos de agroquímicos, ou que alguns chamam de agrotóxicos, registrados para uso. Bem menor, não. É bem menor. Minha citação está errada, você pode corrigir. 300 para 110 é muita coisa. Então são quase 300, mas nós estamos aqui falando afetuosamente. Tá certo? Isso aí. Princípio ativo novo. Quando você faz um remédio, sabe aquele negócio? Ácido acetil salicílico. Isso é a base da aspirina, do AS. Então o ácido é o mesmo e tem diferentes marcas. Tá certo? Todos nós lemos. Ácido acetil salicílico. Olha que comprimido para dor de cabeça. Tá certo? Você tem nos produtos, você tem diferentes marcas, diferentes coisas, mas o mesmo princípio ativo. Desses quase 300, foi um princípio ativo novo. Tá certo? Nós não tivemos... Mas é tudo genérico. São genéricos. E segundo, facilitou para baratear um pouco, porque eram inclusive alguns que venceram a patente, que era só de uma empresa, então outras passaram a poder usar. Nesses procedimentos de liberação, tá certo? Nesse procedimento de liberação, nenhum tramitou lá, tá certo? Menos que um ano. Porque parece, então agora pegou a semana passada, mandou um pacote e liberaram outra. É que no Brasil, o tempo médio para você liberar um novo produto estava entre 6 e 7 anos. Produtos que já estavam liberados em outros países do mundo, já produzindo, porque ninguém fez um produto que fosse mais impactante ao meio ambiente. Ninguém fez um produto que fosse menos eficiente. Todo mundo busca produtos mais favoráveis ao meio ambiente e com menos impacto e com mais eficiência. Tá certo? Então, quando nós demoramos, nós ficamos usando produtos antigos. E os produtos antigos são piores. Então, por isso que eu acho que houve uma polêmica exagerada em torno disso, mas acho que o caminho, agora mesmo por uma circunstância, uma pessoa me falou assim, o João Herman e tal, eu falei, tem o filho do João Herman. O que tem a ver, Arnaldo, você está falando de João Herman aqui? Porque o Gustavo Herman preside uma entidade, acho que você não sabe disso, você o conhece, é um jovem que chama-se ABC Bio, Associação Brasileira das Empresas que lidam com biotecnologia, com controle biológico, tá certo? E nós cada vez mais estamos utilizando isso no Brasil. Acho que nós devemos diminuir o uso de químicos, tá certo? Ampliar o uso de instrumentos e agentes biológicos e biotecnologia, tá certo? Mas essa liberação, o debate que teve foi muito mais barulho do que era real do que estava acontecendo. Agradecer a você no nosso tempo que eu incluí uma questão política para não perder a mania e o meio da prosa. O Congresso Nacional, do ponto de vista de protagonismo, foi uma de suas questões. As pessoas podem eventualmente não acompanhar, mas pelo menos metade das medidas provisórias foram para a gaveta, ou seja, dos exageros e das relações de assinatura mais com o fígado, porque o Congresso enxergou isso e deu uma segurada no panorama para algumas medidas que seriam fora de rumo, vamos dizer assim. Olha que coisa fantástica. Também, eu tô meio de tradutor, eu estou meio pretencioso aqui. Olha o que está nos contando aqui o Nelson, para todos nós, lembrando. O governo manda medida provisória. Metade a Câmara não aprovou. Tá certo? Sim. Não causou nenhum conflito com o governo. Sim. Porque as mais importantes foram aprovadas. E não fez nenhuma falta para o país, nenhuma delas. Para se ver como havia um erro de origem aí. Mas aquelas que eram fora do eixo, ele colocou uma regulação aí, institucional. Então, criamos um outro clima. Que esse clima prevaleça, né? Nós estamos nos encerrando, né? Pelo que eu entendi.
Eu estou contente com aquilo que é a nova função do Congresso. Uma vez eu estive aqui, num período, acho que 2 anos atrás. Isso. Tá certo? E eu falei uma frase que eu vou repeti-la, né? Chega de gladiadores, é hora dos construtores. Eu respeito os posicionamentos ideológicos, partidários de todas as pessoas. Eu tenho também minhas convicções, minhas coisas. Mas eu tenho, acima de tudo, uma convicção. Na democracia, ninguém pode colocar em risco a democracia. Ninguém pode ter intolerância, capacidade de dialogar, mesmo com aquele que é diferente de si, tá certo? E a possibilidade de construir consenso. Nós fizemos isso, tá certo? A Política Nacional de Resíduos. Esse ano passado eu fui relator no bojo dessa grande polêmica ambiental da nova lei do pagamento por serviços ambientais. Aprovamos praticamente unanimidade lá no Congresso. Então, possibilidade de constituir resíduos. Daqui a pouco vão começar as eleições municipais. Tá certo? Bauru, todas as cidades vão ter que escolher. Eu não vou falar de candidatos nem de partidos. Eu só quero dizer, pedir que todos nós, eu vou tentar fazer isso, você certamente fará isso, e todos, que a gente discuta ideias, que a gente discuta propostas, que a gente possa sair disso com uma visão estratégica de crescimento da cidade e das cidades. Que nós possamos ter uma visão de prioridades muito clara. O país está vivendo um bom momento. Esse ano começa melhor do que foi há um ano atrás. Esse ano tem tudo para ser um ano para avançarmos na retomada do crescimento econômico. Vamos fazer isso, respeitando a democracia e criando base para um novo desenvolvimento. Muito obrigado, viu, Nelson, por estar aqui. Muito obrigado, Arnaldo Jardim. A gente pode permitir a você assistir esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também na página da TV Câmara, no YouTube. É só clicar em vídeos lá para acompanhar o Arnaldo On Demand, para assistir fora das programações tradicionais. Até o nosso próximo encontro.